Ben 10 é muito conhecido por conta dos muitos poderes que as inúmeras espécies alienígenas que estão no Omnitrix apresentam. Existem alienígenas no Omnitrix com a capacidade de manipular poderes elementais, químicos, temporais e até mesmo os poderes que envolvam de manipular a realidade, sendo assim um universo muito chamativo para quem gosta de variedade de poderes. E um universo que se assemelha muito ao universo de Ben 10 é o universo do anime Boku no Hero Academia, onde seres humanos usam poderes que são conhecidos como individualidades. E pensando na semelhança que essas duas obras possuem, no vídeo de hoje eu destacar para vocês poderes da turma 1A que os alienígenas do Ben possuem. Mas antes de ir pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. Então, sem mais assunto sem demora, bora pro vídeo! Bom, antes de eu destacar para vocês todos os poderes da turma 1A, que é a turma do protagonista e também são os principais personagens que aparecem durante toda a obra, eu vou dar uma rápida explicação para vocês de como funciona o universo de My Hero Academia em si, para vocês que não são muito familiarizados com esse anime que é um dos meus favoritos. Bom, a história de My Hero Academia é o seguinte: toda a humanidade vive em paz até um certo acontecimento. Em uma pequena cidade localizada na China, nasce um bebê emitindo luz. E após o nascimento desse bebê, outros bebês ao redor do mundo começaram a nascer apresentando outros tipos de habilidades diferentes desse bebê que emitia luz, dando iniciação a uma nova geração de seres humanos com superpoderes, que no universo de Boku no Hero é conhecido como individualidades. E atualmente, nos tempos atuais de Boku no Hero, todos os seres humanos conseguem utilizar individualidades. Mas existem aquelas pessoas que usam seus superpoderes para cometerem crimes. Então que foi criada a Associação de Heróis, pessoas que usam seus superpoderes para combater essas pessoas que usam seus poderes para o mal e manter a paz para aquelas pessoas que são civis normais, que não querem ter nenhum envolvimento com combate ou algo parecido, que querem apenas viver a sua vida tranquilamente. Mas para aquelas pessoas que têm interesse em se tornar super-heróis, elas têm que estudar em escolas focadas em formarem super-heróis para protegerem as próximas gerações. E a escola mais conhecida por formar super-heróis é a UA, que é a escola onde o nosso protagonista Midoriya está matriculado. E após a formação de um indivíduo em uma escola de super-heróis, ela recebe um título para atuar como herói. E dependendo do nível da individualidade dessa pessoa, ela pode fazer parte dos 10 heróis mais poderosos que existem em Boku no Hero, ou até mesmo pode se tornar o herói número 1, aquele que é considerado o símbolo da paz, dependendo do nível de poder da sua individualidade. E para qualquer outro indivíduo que queira fazer parte dos 10 heróis mais poderosos, essa pessoa tem que se mostrar muito poderosa com sua individualidade, conseguindo alcançar o tópico dos 10 heróis. E para ela subir no ranking dos 10 heróis, a pessoa que está à sua frente tem que se aposentar ou ela tem que se esforçar muito para aumentar o seu nível de poder e conseguir subir o seu ranking. Como por exemplo, a gente tem o personagem Endeavor, que era o herói número 2 a vida toda e sempre se esforçou para tentar passar o All Might, mas ele nunca conseguiu. Porém, após a aposentadoria do All Might, ele se tornou atualmente o herói número 1, sendo aquele que é considerado o símbolo da paz, aquele que todos confiam. E esse é o objetivo do Midoriya, se tornar o maior herói de todos, o herói número 1, assim como seu herói favorito, All Might, foi. E bom, esse é todo um resumo da história de Boku no Hero e de como funciona esse universo. Agora vamos falar da individualidade dos indivíduos em si. Bom, um indivíduo tem a sua individualidade baseada nas individualidades dos seus pais. Esse indivíduo pode herdar uma mistura das duas individualidades ou pode herdar as duas individualidades, como temos o caso do Todoroki, que herdou as duas individualidades dos seus pais, fogo e gelo. Fogo por parte do pai, gelo por parte de mãe. Mas não é em todos os casos que isso vai acontecer, pois em muitos dos casos é mais provável os indivíduos nascer apenas com a individualidade da sua mãe ou com a individualidade do seu pai, como aconteceu com os irmãos do Todoroki, que tem apenas uma individualidade, enquanto ele tem duas individualidades. Resumidamente, a individualidade do indivíduo em Boku no Hero é baseada nas individualidades dos seus pais, herdando apenas uma ou uma mistura das duas ou até mesmo as duas. E bom, esse vídeo aqui só vai ser focado na Turma 1 em específico, pois eles são os principais personagens que aparecem durante toda a obra em si e estão tendo todo o seu desenvolvimento mostrado para a gente.
Mas eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui focada apenas nos poderes dos vilões, os alienígenas do bem que tem um poderes parecido com os poderes dos vilões de Boku no Hero, ou até mesmo os alienígenas do bem que tem um poder semelhante aos 10 heróis mais poderosos do universo de Boku no Hero. Então eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, ou até mesmo uma parte 3, já que ambos os universos são muito vastos quando se fala em questão de poder. Então, dependendo do desempenho que esse vídeo tenha, eu posso fazer uma parte 2 ou uma parte 3, dependendo do que esse vídeo aqui vai receber de atenção de vocês, beleza? Dito isso, então vamos começar a nossa comparação de poderes. E a primeira personagem de Boku no Hero que eu vou destacar para vocês é a Tsuyu Asui. Ela que possui a individualidade conhecida como Han. Além da sua aparência realmente lembrar de uma, especialmente quando ela está utilizando o seu traje de super-heroína. A individualidade da Tsuyu permite a ela quase tudo que um sapo pode fazer. Ela consegue saltar grandes distâncias, consegue grudar nas paredes, estender a sua língua por cerca de 20 metros e também consegue prender pessoas na sua língua. Ela também consegue cuspir tudo aquilo que ela ingeriu do seu estômago para fora, e ela também consegue secretar uma substância pegajosa tóxica através dos fluidos do seu corpo, além dela possuir uma pequena camuflagem. Porém, ela não consegue usar sua individualidade se ela estiver em um lugar muito frio, deixando ela incapaz de utilizar os seus poderes de Han. E eu acredito que vocês devem saber muito bem qual alienígena do Omnitrix consegue fazer quase tudo o que ela consegue fazer. Eu tô falando do Bullfrog. O Bullfrog é uma amostra de DNA da espécie dos Incursianos, uma espécie de sapos humanoides. O Bullfrog não consegue fazer totalmente tudo o que a Tsuyu consegue fazer, mas algumas coisas ele consegue fazer bem semelhante a ela. Ele consegue esticar a sua língua para prender pessoas e também para se grudar nas paredes. Ele também consegue saltar grandes distâncias e também possui reflexos aprimorados. Além dele conseguir fazer uma coisa que a Tsuyu não consegue fazer, que é inflar o seu peito. Então o alienígena que mais representa a individualidade da Tsuyu é o Bullfrog. Além da aparência dele ser totalmente a de um sapo humanoide, não é mesmo? Assim como a Tsuyu possui um pouco de uns traços que lembram muito o de uma rã. Então essa seria a primeira individualidade da classe 1A que o Ben possui no Omnitrix através da amostra de DNA dos Incursianos. E bom, agora falando de outro aluno da turma 1A, vamos falar do Kaminari. O Kaminari possui individualidade conhecida como eletrificação, que permite a ele gerar uma grande quantidade de energia em todo o seu corpo e liberar toda essa energia em forma de descarga em uma área muito curta, sendo esse seu principal ataque, pois ele possui dois ataques de descarga de energia: descarga elétrica de 1.300.000 volts e descarga elétrica de 2 milhões de volts, além dele conseguir eletrizar objetos, já que ele possui um pequeno dispositivo de discos no seu pulso, que permite a ele eletrizar discos e acelerar a velocidade desses discos, para causar dano nos inimigos, sendo essa outra forma de ataque que ele possui, já que a sua fraqueza é a sua própria individualidade, pois quando ele ultrapassa o limite de energia que ele consegue suportar e libera essas duas descargas de energia que eu destaquei aqui para vocês, que são os ataques dele, o seu cérebro acaba entrando em curto-circuito, deixando ele meio bobo por um certo tempo e fora da casinha, sem conseguir se mover direito ou pensar direito, sabe? Ele fica sem saber o que fazer. Então a individualidade do Kaminari tem que ser uma individualidade para finalizar o inimigo, pois se ele errar a descarga elétrica, o inimigo pode acabar finalizando ele enquanto ele estiver meio bobo. E bom, quando a gente fala de eletricidade, existem muitos alienígenas no Omnitrix que conseguem manusear a eletricidade, absorver e se mover através da eletricidade. Mas eu acredito que o alienígena que mais representa a individualidade do Kaminari seja o Shock Squat. O Shock Squat é uma amostra de DNA da espécie alienígena conhecida como Gyllinopithecus, que é uma espécie alienígena de pé grande, se a gente parar para analisar. Bom, o Shock Squat consegue gerar uma grande quantidade de energia e liberar toda a energia que ele consegue gerar através de uns pinos de metais que ele possui em volta do seu corpo. E ele consegue eletrizar todo o seu corpo para potencializar os seus ataques, consegue criar campos de energia, consegue disparar ondas de choque e ele também consegue eletrizar objetos, como visto com o Ben-23 através da sua transformação de Yeti elétrico, onde ele eletrizou a Gwen transformada em bala de canhão. Além dele possuir a eletrocinese, conseguindo manusear objetos que estejam eletrizados
com a sua energia, semelhantemente ao que o Super Choque fazia. Então realmente, ao meu ver, o Shock Squat é o que mais representa a individualidade do Kaminari. Além de que, se a gente vê bem, até que o design deles são bem semelhantes, sabe? Cor dourada nos seus cabelos, com uma parte preta para representar os raios. Então até no design, ambos os personagens se parecem e nos poderes também. Sendo essa a segunda individualidade da turma do Midoriya, que o Ben possui no Omnitrix através da transformação do Shock Squat. E bom, agora falando de outro aluno da classe 1A, vamos falar da Hagakure. A Hagakure possui a individualidade conhecida como invisibilidade. Ela consegue ficar totalmente invisível. Porém, a sua individualidade não se aplica às suas roupas. Então, para que a individualidade dela seja útil no campo de batalha, ela precisa andar totalmente despida por aí, sem roupa alguma. E ela não tem controle da sua individualidade. Desde que ela nasceu, ela é totalmente invisível. Desde a primeira temporada até agora a sexta temporada, ela não teve o seu rosto demonstrado. Mas, segundo alguns rumores que eu vi por aí, no mangá essa personagem teve o seu rosto revelado. E isso me chama muita atenção, pois essa personagem nunca demonstrou conseguir desativar a invisibilidade dela, desde o início do anime, que a gente não sabe como é o rosto dela. Então eu tô muito curioso para saber como ela fez isso. E bom, quando a gente fala de invisibilidade, existem dois alienígenas do Omnitrix que conseguem fazer isso que a Hagakure consegue fazer. O primeiro deles é o Fantasmático, que não só fica invisível, como também intangível, conseguindo atravessar qualquer coisa. E ele consegue deixar algumas partes do seu corpo tangível o suficiente para poder contra-atacar os seus inimigos. E bom, o outro alienígena que consegue ficar invisível, eu acredito que seja o que mais combina com a individualidade da Hagakure, que é o Shan Alien. O Shan Alien é uma amostra de DNA da espécie alienígena conhecida como Merlin Sapien. Essa espécie alienígena tem a capacidade de ficar totalmente invisível em qualquer ambiente que eles estejam, além de eles possuírem um espinho muito afiado no final de suas caudas, para eles poderem também atacar os seus inimigos. E diferente da Hagakure, o Shan Alien consegue desativar a sua invisibilidade e ativar quando ele quiser. Então essa é outra individualidade da turma do Midoriya que o B possui graças à transformação do Shan Alien. E bom, agora falando de outro aluno da turma 1A, vamos falar do Ojiro Mashiro. O Ojiro possui a individualidade conhecida como cauda. Ele possui uma cauda longa, volumosa e muito forte. E utilizando a força dessa cauda, ele é capaz de quebrar coisas feitas de metais e coisas feitas até mesmo de concreto. E muitas vezes no campo de batalha, ele utiliza essa cauda como se fosse um suporte para ele, se apoiando nela para saltar enormes distâncias, se equilibrar ou em pegar em objetos para poder subir em algum lugar. E também durante o combate físico, graças às suas artes marciais, ele pode utilizar essa cauda como se fosse um terceiro braço, sendo o membro mais forte que ele possui no seu corpo. A única fraqueza que essa individualidade dele apresenta é que quando ele precisar passar por lugares estreitos, ele não vai conseguir. Além de que ela deve incomodar muito quando ele estiver dormindo, já que essa cauda apresenta um tamanho muito volumoso. E bom, quando a gente fala de ter alguns braços a mais e algum suporte no campo de batalha, a gente sabe muito bem um alienígena que combina com essa individualidade. Eu tô falando do Quatro Braços. O Quatro Braços é uma amostra de DNA da espécie dos Tetamandos, uma espécie alienígena considerada guerreira no universo de Ben 10. A força dessa espécie alienígena é tanto que ao bater de palmas dessa espécie alienígena, eles podem gerar ondas ultrassônicas movimentando todo o ambiente à sua volta, como demonstrado pela personagem Tina lá na série clássica de Ben 10. O Quatro Braços é um dos aliens mais fortes que o B possui no Omnitrix, tendo feitos de força muito impressionante, como por exemplo, ter pego parte da estrutura de uma montanha russa enquanto estava caindo sem dificuldade alguma, quebrar paredes feitas de concreto sem o mínimo esforço e também ter quebrado uma caixa d'água feita totalmente de metal apenas com bater dos seus socos, além de outros feitos de força que esse alienígena já demonstrou durante toda a série de Ben 10. O Ben também possui outro alienígena que possui quatro braços, que é o Macaco-Aranha. Mas o alienígena que mais combina com a individualidade do Oshiro é o próprio Quatro Braços, já que ele possui quatro braços para usar como suporte e também para demonstrar sua força no campo de batalha. Então, o Ben também possui a individualidade do Oshiro graças à transformação do Quatro Braços. E bom, dando seguimento aos alunos da turma 1A,
Vamos falar do Kirishima. O Kirishima possui a individualidade do endurecimento, que permite a esse personagem deixar seu corpo totalmente duro e enrijecido, acima que o próprio aço. E esse personagem consegue resistir a ataques físicos e ataques de lâmina, graças à resistência que ele possui após endurecer todo o seu corpo. Mas a fraqueza dessa individualidade está no limite de tempo. Quando ele deixa seu corpo totalmente duro, já começa esse limite de tempo. Porém, esse tempo vai diminuindo conforme os danos que ele vai sofrendo quando está com a sua individualidade ativa. Como ele demonstrou lá no arco do Overhaul. Após enfrentar um dos capangas do Overhaul e ter sofrido muitos danos, ele acabou ultrapassando o limite de tempo que ele aguentava e de danos também, tendo que ficar hospitalizado após aquela luta que ele teve contra aquele capanga do Overhaul, que acabou descendo muito soco nele. E bom, quando a gente fala de resistência, a gente tem dois alienígenas que se destacam muito. O primeiro deles é o Diamante. Como o próprio nome diz, ele é um ser feito totalmente de diamante, tendo uma resistência maior que o próprio aço. Mas o alienígena que mais representa a individualidade do Kirishima, na minha opinião, é o Bala de Canhão, que é uma amostra de DNA da espécie alienígena dos Pelarotas arburianos. O Bala de Canhão já demonstrou ter uma resistência acima do Diamante, como visto na própria série clássica de Ben 10, onde o Kevin tentou tirar a vida do Bam, porém ele acabou se transformando em Bala de Canhão antes que o Kevin matasse ele. E o Bala de Canhão também demonstrou ter uma resistência a laser, como visto na luta contra o Malware, e também tem resistência a fortes impactos, como por exemplo lá no episódio Então Havia o Bam, aonde ele foi lançado do espaço até a Terra para desviar o orbe que continha o Omnitrix, e após ter atingido o solo da Terra, ele saiu totalmente intacto, mesmo tendo caído a uma velocidade absurda. Então, o alienígena que mais representa a resistência do Omnitrix e a individualidade do Kirishima, na minha opinião, é o Bala de Canhão. Então o B também possui a individualidade do Kirishima, graças à transformação do Bala de Canhão. E bom, prosseguindo falando dos alunos da turma 1A, vamos falar da Ochako Uraraka. Ela possui a individualidade da gravidade. Tudo aquilo que ela toca, seja pessoa, ou objeto, ou animal, ou qualquer outra coisa, quando ela ativa a sua individualidade, esse objeto, pessoa ou animal vai perder a sua própria gravidade, começando a flutuar sem rumo algum. E para que a gravidade desse ser, objeto ou animal que ela tocou volte, ela tem que juntar suas mãos novamente, tirando assim o efeito da sua individualidade. Porém, a fraqueza dessa individualidade da Uraraka é que quando ela toca em um objeto pesado para começar a flutuar, ela pode acabar passando mal com isso, pois ela é afetada com o peso do objeto que ela está colocando para flutuar, como demonstrado lá no teste para entrar na escola UA, onde ela salvou Midoriya de se estabafar no chão, mas acabou vomitando, sendo esse o efeito colateral dela utilizar a sua individualidade. E bom, quando a gente fala de gravidade, a gente tem um alienígena perfeito no Omnitrix para isso. E eu tô falando do Gravatak. O Gravatak é uma amostra de DNA da espécie alienígena dos Galelianos. O poder do Gravatak é manipular a gravidade. Tudo aquilo que ele quer fazer flutuar, ele pode fazer flutuar e até mesmo controlar a gravidade desse objeto, não fazendo flutuar infinitamente como a Uraraka faz, mas sim ele conseguir movimentar o objeto para um lado e para o outro através das suas mãos, como ele demonstrou na própria série de Ben 10 Omniverse. Mas os poderes gravitacionais do Gravatak são tão poderosos que ele pode criar até mesmo um buraco negro em torno de si mesmo, se ele quiser. Então realmente, quando a gente fala de gravidade, o Gravatak se mostra muito superior à Uraraka, e ele não sofre nenhum efeito colateral assim como ela sofre. Então o B também possui poderes gravitacionais, possuindo a individualidade da Uraraka graças à transformação do Gravatak. E bom, dando seguimento, vamos falar do Sato Rikido. O Sato Rikido possui a individualidade conhecida como Suga Rush. Para ele ativar sua individualidade, ele precisa consumir cerca de 10 gramas de açúcar, fazendo toda a sua força física aumentar em 5 vezes durante 3 minutos. E para ele aumentar mais ainda a sua força física, como parte do seu treinamento, ele faz levantamento de peso enquanto consome grandes quantidades de doce. Para quando ele estiver no campo de batalha, quando ele consumir algo doce, a sua força física, que é concedida através do doce, aumente mais ainda. Ou seja, esse personagem consegue ficar mais forte consumindo doce.
e eu acredito que muitos de vocês gostariam de ter a individualidade dele, não é mesmo? E bom, como a gente tá falando de um aumento de força que vai evoluindo conforme o tempo e o treinamento, como demonstrado pelo Sato Hikido, só existe um alienígena que se compara à individualidade desse personagem, que é o Enormossauro. O Enormossauro, em força alienígena e supremacia alienígena, possui uma habilidade de crescimento, permitindo a esse personagem que possui 7 metros de altura a crescer até mesmo a 15 metros de altura, aumentando toda a estrutura corporal que esse alienígena possui e também aumentando gradativamente a sua força. A força do Enormossauro já é uma força monstruosa, conseguindo até mesmo levantar uma casa de 2 andares sem dificuldade alguma, quebrar paredes, coisas de metais e etc. O Enormossauro é um dos aliens mais fortes que o Ben possui no Omnitrix. E aquela habilidade de crescimento que ele possuía antes de Omniverse aumentava mais ainda a força desse alienígena, concedendo a ele uma força monstruosa. Porém, a velocidade do Enormossauro era afetada devido ao seu tamanho, diminuindo por conta do peso dele. Mas em troca disso, a força dele era aumentada monstruosamente. Então o Ben também possui essa individualidade do Sato Hikido, de aumento de força. Claro que o Enormossauro deve possuir um limite, mas acredito que a força do Enormossauro por si só já é superior à do Sato Hikido antes mesmo de ele ativar sua habilidade de crescimento. Então o Ben também possui a individualidade Sugar Rush graças à transformação do Enormossauro. E bom, dando seguimento à turma 1A, vamos falar da Yaoi Orozo. A Yaoi Orozo possui a individualidade conhecida como criação. Ela pode utilizar as moléculas de gordura do seu corpo para criar qualquer coisa não viva que ela tenha conhecimento. Como vocês podem estar vendo aí as criações que ela demonstrou no anime até então. Um canhão, um bastão de ferro, uma fita muito longa e também uma lona que protege contra ataques ácidos. Então antes de ir para o campo de batalha ela tem que se alimentar muito bem, comendo muita coisa gordurosa, para no campo de batalha usar a gordura dessa comida para criar alguma coisa útil. E vale destacar que dependendo da criação que ela queira fazer, pode levar um longo tempo até estar pronto, pois o corpo dela vai criando pouco a pouco o que ela deseja criar. E bom, a única desvantagem, digamos assim, dessa individualidade é que ela precisa expor todo o seu corpo. Dependendo da criação que ela queira fazer, se for algo muito grande, ela precisa, digamos assim, expor tudo, sabe? Abrir a sua roupa e deixar a criação dela sair do seu próprio corpo. Sendo algo que os fãs de Boku no Hero criticam muito, sabe? Por ser um adolescente e por no campo de batalha ela ter que fazer isso, ter que abrir as suas roupas e expor parte do seu corpo, como aconteceu no teste contra o Aizawa, onde ela estava em dupla com o Todoroki. O Todoroki até respeitou isso. E bom, quando a gente fala de criação ou de criatividade, só existe um alienígena no Omnitrix que se encaixa perfeitamente nesse quesito, que é o Diabrete. O Diabrete consegue desmontar qualquer tecnologia que estiver na sua frente e usando as peças dessa tecnologia que desmontou, ele pode consertar coisas se ele quiser ou até mesmo criar algo novo, como ele demonstrou uma vez estando numa prisão, aonde ele quebrou as barras de ferro dessa prisão e transformou as barras de ferro dessa prisão em uma porta automática com inteligência artificial. Ele também já consertou a moto do Ben e também ele já criou um canhão de sucata utilizando apenas peças velhas que estavam jogadas no chão lá no universo do Ben Irado. Então quando a gente fala de criatividade, o Diabrete realmente é o alienígena que se encaixa perfeitamente nessa individualidade. Então o Ben também possui a individualidade da Yaoi Orozo graças à transformação do Diabrete. E bom, agora falando de outro aluno da turma 1A, vamos falar da Jiro Kyoka. A Jiro Kyoka possui a individualidade conhecida como Airphone Jack. Através de conectores de fone que ela possui nas suas orelhas, ela pode conectar esses conectores em qualquer superfície, conseguindo ouvir com precisão todo o ambiente à sua volta e também conseguindo ouvir pessoas que estão conversando de muito longe para poder entender os planos dos inimigos. Além de que ela possui 2 dispositivos em suas mãos que permitem a ela conectar os seus conectores e emitir o som dos batimentos do seu coração, criando assim violentas vibrações sonoras em todo o solo, danificando todo o solo à sua volta. Vale destacar que ela não é dependente desse dispositivo. Se ela quiser, ela pode conectar os seus conectores no chão e emitir os batimentos do seu coração. Porém, as vibrações podem ser mais poderosas do que ela pode imaginar. Então, aquele dispositivo serve para ela ter mais precisão na hora de emitir os sons dos batimentos do seu coração. E bom, a única fraqueza da individualidade dessa personagem é que quando ela conecta os seus conectores em qualquer superfície, a sua audição acaba ficando muito sensível. Então, qualquer barulho inesperado que apareça pode acabar danificando a audição dessa personagem, como aconteceu no próprio anime quando ela esteve fazendo um teste da UA.
Então aquele dispositivo serve mais para que ela possa proteger a sua audição, não conectando no solo, pois assim ela não pode ter a sua audição danificada se os seus conectores não estiver conectado no solo em si. E bom, quando a gente fala de criar ondas sonoras e de ter uma audição muito sensível, só tem um alienígena no Omnitrix que se encaixa perfeitamente nessa individualidade, que é o Blitzwolf. O Blitzwolf é uma espécie de lobisomem alienígena do sistema Eno. Ele possui o ruivado sônico, conseguindo criar uma onda sonora muito poderosa através do seu ruivado, e ele também possui uma audição muito sensível, conseguindo ouvir com precisão todo mundo e todo o ambiente à sua volta. Mas qualquer barulho inesperado pode acabar afetando fortemente a sua audição, como aconteceu em Omniverse na sua primeira reaparição, quando ele se reencontrou com a Kai, quando o relógio de Londres começou a tocar e ele foi fortemente afetado. Também existe outro alienígena no Omnitrix, que é o Eco-Eco, capaz de criar ondas sonoras através dos seus gritos, e também temos o Armato, que pode demolir todo o ambiente à sua volta através das suas britadeiras. Mas como a gente está falando de ter uma audição sensível e ondas sonoras capazes de afetar todo o ambiente à sua volta, o Blitzwolf é o alienígena mais indicado para representar essa individualidade. Então o B também possui a individualidade ao giro, graças à transformação do Blitzwolf. E bom, falando de outro aluno, vamos falar do Cero. O Cero possui a individualidade conhecida como fita. Em ambos os cotovelos desse personagem estão localizados 2 rolos de fita, e através dos seus próprios cotovelos ele consegue disparar faixas de fitas muito poderosas com uma forte aderência, que ele utiliza para se balançar nelas semelhantemente ao que o Homem-Aranha faz. Ele também utiliza suas fitas para subir em lugares altos, atirando em um ponto muito alto e se puxando através das suas fitas. Ele também usa suas fitas para imobilizar inimigos, envolvendo eles nas suas fitas, e por elas possuírem uma aderência muito forte, fica quase impossível dos inimigos se soltarem. E também o Cero utiliza suas fitas para criar armadilhas para prender os seus inimigos. E o treinamento desse personagem é focado totalmente nisso, na velocidade que ele atira as faixas das suas fitas e também na aderência da sua fita, aumentando constantemente a aderência delas e tornando elas muito poderosas. E bom, a fraqueza da individualidade do Cero está na distância. Ele precisa ficar muito longe do inimigo para que suas fitas, digamos assim, tenham mais efeito, para que ele possa criar uma faixa de fita enorme o suficiente para poder contra-atacar o seu inimigo. Mas se o inimigo se aproximar demais dele antes que ele consiga disparar sua fita, o Cero pode acabar perdendo totalmente, pois fica difícil ele contra-atacar o inimigo se ele estiver muito perto. E bom, como a gente está falando de aderência, se pendurar em muitas coisas, a gente tem 2 alienígenas perfeitos para representar essa individualidade. O primeiro deles é o macaco-aranha, que é uma amostra de DNA da espécie dos aracnachips. O macaco-aranha, através da sua cauda, atira teia de aranha muito forte com uma forte aderência, conseguindo se pendurar semelhantemente ao Homem-Aranha, conseguindo envolver seus inimigos e deixando eles presos nas suas teias, e também ele pode criar armadilhas semelhantemente ao que uma aranha faz. Mas eu acredito que um alienígena que representa melhor a individualidade do Cero seja o Múmia, que é uma amostra de DNA do sistema Eno. O Múmia possui um corpo feito totalmente de faixas, faixas essas que ele utiliza para se pendurar nelas, para prender inimigos, envolvendo os inimigos nas suas faixas, e também ele tem controle total das suas faixas, conseguindo esticar elas e atrair suas faixas de volta para o seu corpo, e também conseguindo movimentar elas, como se ele tivesse um controle absoluto. Porém, as faixas do Múmia não têm aderência, mas ainda assim pelas faixas do Múmia se assemelha muito às faixas que o Cero cria de fita, então o Múmia é o alienígena perfeito para representar essa individualidade, na minha opinião. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar o macaco-aranha, por ele possui uma forte aderência nas suas teias, para representar ele. Mas ainda assim o B também possui a individualidade do Cero, graças à transformação do Múmia. E bom, prosseguindo falando da turma da 1A, vamos falar do Aoyama. O Aoyama possui uma individualidade conhecida como Quirk. Através do seu umbigo e utilizando um cinto, que é o seu equipamento, ele pode disparar um canhão laser cintilante muito poderoso, capaz de destruir máquinas feitas de metal, capaz de atravessar o metal e o concreto, e capaz de explodir 2 metros de concreto sólido, sendo uma das individualidades mais poderosas da turma da 1A. Além de que a sua roupa de super-herói é equipada com várias lentes em muitas direções diferentes, para que ele possa atirar seus feixes laser em muitas direções diferentes
limites quando ele quiser. Além de que ele pode potencializar a força do seu laser, deixando o seu laser mais poderoso. E após um treinamento que ele teve em My Hero Academia, ele acabou desenvolvendo um domínio maior sobre o seu laser, conseguindo fazer uma espada de luz e conseguindo disparar um feixe de luz mais poderoso e mais brilhante, digamos assim, chamando a atenção de muitas pessoas, como ele demonstrou em um teste em My Hero Academia, para chamar a atenção de todos os colegas da sua turma. E bom, a grande fraqueza dessa individualidade do Aoyama é que ele só pode utilizar o seu laser por apenas 1 segundo. Se ele ficar mais do que 1 segundo utilizando o seu laser, ele começa a sentir dor de barriga, deixando assim ele totalmente nocauteado pela sua própria individualidade e abrindo brecha para ele ser derrotado, como aconteceu no próprio anime em si. Mas após o treinamento dele, como eu destaquei para vocês, esse tempo dele, que ele começa a passar mal, foi aumentado. Então agora ele pode disparar o seu canhão laser por mais de 5 segundos, provavelmente, após esse treinamento. E bom, como a gente está falando de disparar laser, só tem apenas um alienígena no Omnitrix capaz de fazer a mesma coisa que o Aoyama. Eu tô falando do Arraia Jato. O Arraia Jato consegue disparar um laser óptico através dos seus olhos e da sua cauda. Laser esse que é tão poderoso que é capaz de afetar todo o solo em si, destruir máquinas e também capaz de atravessar o metal. Além de que a velocidade dele é muito alta, compensando ele disparar o laser e também desviar dos ataques do inimigo. Além de que o Arraia Jato não passa mal utilizando o seu laser óptico, sendo assim um poder absurdo quando a gente compara com o Aoyama, que tem um limite de tempo para utilizar o seu laser, enquanto o Arraia Jato pode disparar dos seus olhos e da sua cauda ao mesmo tempo. Então vem também por sua individualidade do Aoyama, graças à transformação do Arraia Jato. E é bom destacar que o Arraia Jato é o único alienígena no Omnitrix com disparo laser. Caso vocês fiquem em dúvida, o gigante usa energia cósmica, enquanto o cromático, que é outro alienígena que também demonstra algo parecido com o do Arraia Jato, ele dispara uma luz ultravioleta, sendo ambos os ataques muito diferentes da energia laser que o Aoyama e o Arraia Jato apresentam. Então o Arraia Jato é o único alienígena que pode representar a individualidade do Aoyama. E bom, prosseguindo falando da turma 1A, vamos falar da mina Ashido. A mina Ashido possui uma individualidade conhecida como ácido. Através do seu corpo ela pode gerar uma certa quantidade líquida de ácido, que ela tem controle sobre a sua viscosidade e solubilidade. Quando ela diminui a solubilidade do seu líquido ácido, ela pode tornar o seu líquido não letal para as pessoas e para o ambiente à sua volta, utilizando esse mesmo líquido para poder esquiar por aí. Mas quando ela aumenta a viscosidade do seu ácido, ela pode aumentar tanta, capaz de transformar o seu ácido em uma barreira para proteger os seus amigos de ataques. E ela também pode tornar o seu ácido letal para todo o ambiente à sua volta, tornando ele corrosivo contra metal, paredes feitas de concreto e muitas outras coisas e capacidades que o ácido pode ter. E a fraqueza dessa individualidade está na eficiência da mina. Ela não tem total controle sobre a sua individualidade e por conta disso, ela não se sente confiante o suficiente para usar o seu líquido ácido contra pessoas. E por conta disso, ela prefere usar o seu ácido contra máquinas e coisas não vivas, pois ela tem medo de machucar os seus amigos. E bom, como a gente está falando de ácido, tem dois alienígenas no Omnitrix que poderiam representar muito bem essa individualidade. O primeiro deles é o Cuspidor, que apareceu lá no futuro do Ben 10.000, lá da série clássica. O Cuspidor tem a capacidade de cuspir iodo e também cuspir líquido ácido, representando assim muito o que a mina pode fazer. Porém, o Cuspidor não tem domínio sobre o ácido dele, ele apenas cospe o ácido sem ter controle da sua viscosidade e solubilidade. Mas eu acredito que o alienígena que mais representa a individualidade da mina seja o Gosma. O Gosma pode gerar líquido ácido através do seu corpo. Líquido esse que ele pode disparar nos inimigos e ele pode transformar toda a composição do seu corpo em ácido e atacar também os seus inimigos. Ácido esse que é muito poderoso, capaz de corroer coisas feitas de pedra, como demonstrado pelo Gosma corroendo o corpo do Golem da Icatriz, e também o ácido do Gosma é capaz de corroer até mesmo metal, semelhantemente ao líquido ácido da mina. Mas vale destacar que o Gosma não tem domínio sobre o líquido ácido que ele atira, não demonstrando ter domínio, digamos assim, com relação à viscosidade e solubilidade do ácido que ele atira.
mas ele tem controle do seu ácido quando ele gera através do seu corpo, definindo o quão ácido ele pode ficar e o quão viscoso ele também pode ficar, quando ele deixa o seu corpo totalmente ácido para afetar as coisas à sua volta. Então podemos afirmar que o Ben também tem a individualidade da mina, graças à transformação do Gosling. E bom, passando a falar de outro aluno, vamos falar do Tenya e Ida. O Tenya e Ida possuem individualidade conhecida como motor. Em ambas as panturrilhas dele estão localizados motores que ele usa para potencializar a sua velocidade, trocando de marcha. Ele possui 3 marchas e dependendo da situação que ele estiver envolvido, ele pode aumentar ou diminuir a sua velocidade. A velocidade máxima do Tenya e Ida, quando ele usa todo o potencial máximo dela, se compara muito a um raio, como ele demonstrou no próprio anime de My Hero Academia. E bom, a fraqueza do Tenya e Ida está localizada nos canos que estão conectados nas suas panturrilhas, pois é através daqueles canos que os motores que estão na sua panturrilha começam a funcionar. E caso o inimigo arranque aqueles canos da sua perna, ele não consegue controlar sua velocidade e nem consegue usá-la. Então ele tem que tomar muito cuidado caso o inimigo queira focar nas suas pernas, digamos assim, para retirar os canos. Mas isso não se mostra uma tarefa muito fácil, pois o mesmo já tirou esses canos uma vez, substituindo eles. E ele teve muita dificuldade para remover e foi bem doloroso para ele. Então ele tem que ser muito cauteloso quando se fala das suas pernas. E bom, quando a gente fala de velocidade, vocês devem saber muito bem os alienígenas que se encaixam perfeitamente para representar essa individualidade. Primeiro temos o acelerado. O acelerado se assemelha muito ao Tenya e Ida, usando as suas pernas para usar a sua super velocidade. E a velocidade dele é muito comparada à do XLR8, porém ele não é tão eficiente assim como o XLR8, já que o mesmo quando começa a correr, ele não consegue parar por conta própria e nem mudar de direção, digamos assim, na hora de parar. Então caso ele esteja correndo e tiver algum obstáculo na sua frente, ele vai acabar se chocando com esse obstáculo, pois ele não tem controle da sua velocidade e não consegue parar ela. Ele tem que ir diminuindo a sua velocidade pouco a pouco. E a velocidade dele é muito comparada à de um raio, até mesmo ele conseguiu correr lado a lado com um míssil. E bom, o alienígena mais indicado para representar a individualidade do Tenya e Ida, eu acredito que você deve saber muito bem, é o XLR8. O XLR8 é uma amostra de DNA da espécie dos Kineceleranos. O XLR8 consegue usar sua super velocidade através de esferas de metal que estão nas suas pernas. A velocidade do XLR8 é tanta que ele consegue até mesmo parar o tempo de tão rápido que ele se move. E isso é um feito que ele demonstrou lá na série clássica de Ben 10. Então a velocidade dele em Omniverse deve ser superior à velocidade que ele tinha lá na série clássica, pois como o Ben cresceu, o alienígena dele acabou evoluindo por conta da idade do portador. Então realmente o XLR8 é o alienígena perfeito para representar a individualidade do Tenya e Ida, sendo até mais rápido que o Tenya e Ida e também mais eficiente, conseguindo mudar de direção e parar a hora que ele quiser, diferentemente do acelerado que não consegue fazer isso. Então o Ben também possui a super velocidade do Tenya e Ida, graças à transformação do XLR8. E bom, passando para outro aluno da turma do Midoriya, vamos falar do Tokoyami. O Tokoyami possui a individualidade conhecida como Dark Shadow, uma besta sombria que se materializa através do comando do Tokoyami por ele ser o hospedeiro do Dark Shadow. O Dark Shadow serve para a defesa pessoal do Tokoyami, pois essa criatura sombria tem força aprimorada e velocidade aprimorada, protegendo o Tokoyami no campo de batalha do inimigo que estiver na sua frente enquanto ele pensa em um plano. E ele também consegue se comunicar com o Tokoyami entendendo os planos que ele estiver bolando. Porém, a energia do Dark Shadow é drenada durante o dia, quando ele é exposto ao sol. Então de dia ele fica muito fraco, mas à noite ele fica muito mais poderoso, tendo a sua força, tamanho e velocidade aumentada, conseguindo destruir prédios e conseguindo destruir árvores e todo ambiente à sua volta. Porém, a sua influência fica maior sobre a mente do Tokoyami. Caso o Tokoyami saia de controle, digamos assim, exploda de raiva, o Dark Shadow pode acabar dominando a mente dele, dificultando ele a voltar ao normal, pois o sentido besta, digamos assim, do Dark Shadow vai ser manifestado. E bom, falando da fraqueza da individualidade do Tokoyami, o Dark Shadow é alimentado através dos sentimentos ruins do Tokoyami. Então enquanto ele pensar em coisas ruins e tristes, digamos assim, sentimentos negativos,
podem fortalecer o Dark Shadow e manter ele ao lado do Tokoyami. Mas o Tokoyami, se estiver em um momento feliz, de certa forma, isso pode acabar afetando ele, diminuindo a energia que é fornecida para o Dark Shadow. E bom, como a gente está falando de uma criatura sombria, vocês devem saber muito bem o alienígena perfeito para representar essa individualidade. Eu estou falando do Fantasmático. O Fantasmático é uma amostra de DNA da espécie dos Ectonuritas, que vive lá no sistema Eno. O Fantasmático é uma criatura muito sombria e muito poderosa, pois ele possui a intangibilidade, conseguindo atravessar qualquer parede e objeto que estiver na sua frente, e ele também pode deixar algumas partes do seu corpo tangível o suficiente para atacar os seus inimigos, como ele demonstrou lá na série clássica, possuindo uma intangibilidade diferente de qualquer outra. Além de que, assim como o Dark Shadow, o Fantasmático fica mais forte à noite, pois a luz solar fere muito o Fantasmático. Então, para poder se mover durante o dia, ele faz uso de um manto branco que fica envolvendo todo o seu corpo original. E durante a noite ele pode revelar a sua forma original, que é aquela forma lá do Fantasmático que fica embaixo do manto do Fantasmático, de certa forma, digamos assim. Mas a força do Fantasmático à noite, comparada do Dark Shadow, nem chega perto. Mas graças à intangibilidade do Fantasmático, ele consegue se aproximar do inimigo e conseguir contra-atacar o seu inimigo com força o suficiente para ferir um ser humano. Então, embora o Fantasmático não fique tão poderoso assim para destruir o ambiente à sua volta, graças à sua força aprimorada, às suas garras e também o terror que ele causa, ele pode vencer os seus inimigos. Então, o Ben também possui de certa forma a individualidade do Tokoyami, já que são duas criaturas sombrias, o Fantasmático e o Dark Shadow. E bom, agora chegou a vez de falar do personagem mais amado de My Hero Academia, que é o Mineta. O Mineta possui a individualidade conhecida como Pop-Off. Na sua cabeça estão localizadas 4 bolinhas de coloração roxa que ele consegue remover do seu couro cabeludo e lançar nos seus inimigos. E dependendo de onde a bolinha caia, se o inimigo pisar em cima ou ficar preso nessa bolinha de alguma forma, o inimigo não irá conseguir se soltar devido à forte aderência que essas bolinhas que o Mineta gera possuem. E quanto mais bolinhas o Mineta lançar no seu inimigo, mais imobilizado ele vai ficar devido à forte aderência de cada uma das bolinhas que ele gera. E o Mineta, como é o portador da sua individualidade, ele é o único a não ser afetado pela aderência das suas bolinhas, conseguindo escalar facilmente lugares muito altos, como ele demonstrou no próprio anime, quando ele tentou ver as garotas tomando banho. E bom, agora falando da fraqueza da individualidade do Mineta. Ele possui duas fraquezas. Se ele ficar muito desesperado e começar a tirar as bolinhas rapidamente do seu couro cabeludo, como foi mostrado no anime, o seu couro cabeludo começa a sangrar, machucando muito ele. E a outra fraqueza que ele possui é que a aderência das bolinhas do Mineta será definida através da saúde do Mineta. Se ele estiver se sentindo bem, a aderência das bolinhas dele será muito forte, prendendo os inimigos. Mas se ele ficar doente, a aderência das bolinhas dele ficarão muito fracas, possibilitando que o inimigo se solte facilmente. E bom, como a gente está falando de criar bolinhas grudentas, só existe um alienígena no Omnitrix capaz de fazer a mesma coisa que o Mineta. Eu estou falando do Scarabla. O Scarabla consegue cuspir uma bola de plasma que vai aumentando quando vai absorvendo os destroços que estiver no campo de batalha, ficando muito gigantesca e explodindo quando o Scarabla lança no seu inimigo. Mas se o Scarabla ainda permanecer em cima da bola de plasma, ela pode começar a grudar nas coisas se o Scarabla quiser, como foi visto na luta da Luma e da Julie, aonde o Scarabla acabou ficando preso na sua própria bola de plasma. Então isso mostra que enquanto o Scarabla estiver em cima da sua bola de plasma, ela poderá ter a aderência se ele quiser. Mas após ele sair de cima da bola de plasma, ela vira uma bomba, digamos assim, explodindo após o mínimo contato que ela tiver com alguma superfície ou algum inimigo. Também existe outro alienígena no Omnitrix que consegue fazer a mesma coisa que o Mineta, que é o Insectoide. O Insectoide cospe uma gosma que pode deixar o seu inimigo imobilizado, e essa gosma também pode ser um líquido para atordoar os seus inimigos.
Mas acredito que o alienígena que mais combina para representar a individualidade do Mineta seja o Scarabla, por ambos conseguirem criar bolinhas e lançar essas bolinhas. Então o Ben, de certa forma, também possui a individualidade do Mineta graças à transformação do Scarabla. E bom, passando a falar de outro aluno da turma 1A, vamos falar do Shoji Mezo. O Shoji possui a individualidade conhecida como múltiplos braços. Os seus braços se assemelham muito aos tentáculos de um polvo. E através dos seus braços ele consegue replicar membros do seu corpo, conseguindo replicar olhos, bocas e ouvidos. E as partes replicadas do seu corpo são mais eficientes que as partes originais. Então ele consegue ver melhor, de ângulos diferentes e de mais de um olho replicado ao mesmo tempo. Ele também consegue ouvir melhor todo o ambiente à sua volta e ele também consegue se comunicar melhor através da sua boca replicada que ele fez através dos seus braços. E bom, a fraqueza do Shoji é ele ter que tomar cuidado demais quando ele replica uma parte do seu corpo, pois como ele vai estar expondo uma parte do seu corpo para observar melhor ou ouvir melhor, caso o inimigo seja muito cauteloso, pode acabar causando dano num dos braços dele, machucando ele. Mas a parte machucada dele pode se regenerar depois de um certo tempo quando ele se recuperar. Então o personagem tem que tomar muito cuidado, sendo essa a sua principal fraqueza. E bom, para representar a individualidade do Shoji, a gente tem alguns alienígenas para demonstrar aqui para vocês. O primeiro deles é o Eco-Eco, que é capaz de criar clones através da energia do corpo principal. Então ele replica sua boca, seus olhos e os seus ouvidos, criando um corpo perfeitamente igual ao original. Mas a gente também possui o alienígena Mega Olhos, que possui olhos em todo o seu corpo, nas suas costas, nos seus ombros, nos seus cotovelos e até mesmo nas suas mãos, fazendo ele observar melhor e de todos os ângulos diferentes, semelhantemente ao Shoji. Mas ele não consegue ouvir melhor ou se comunicar melhor, criando outras partes da sua boca ou dos seus ouvidos. Ele só possui muitos olhos. Mas o alienígena que se encaixa perfeitamente para representar a individualidade do Shoji seja o Idem. O Idem consegue criar clones semelhantemente ao Eco-Eco, porém com uma diferença: o Idem não depende da energia do corpo principal para gerar clones. O Eco-Eco possui um certo limite. Já o Idem consegue se multiplicar através da multiplicação, digamos assim. Então ele acaba criando um clone perfeitamente seu, criando novos ouvidos, bocas e também visão, possibilitando assim ele espalhar mais dele em diferentes ângulos diferentes e também se comunicar através dos seus clones. Então o Idem se encaixa perfeitamente para representar a individualidade do Shoji. E o Ben, assim como o Shoji, só precisa tomar cuidado na hora que estiver espalhando seus clones para eles poderem observar o inimigo, pois senão o clone acaba desaparecendo e não passando a informação para o corpo principal, que é o Ben. Então o Ben também possui a mesma individualidade do Shoji, graças à transformação do Idem. E bom galera, agora chegou a vez de falar dos últimos personagens da turma 1A. Eu sei que o vídeo está muito longo, muita gente já deve ter abandonado esse vídeo e muita gente já deve ter perdido o interesse desse vídeo. Então se você chegou até esse momento do vídeo, marque esse momento aqui do vídeo aí nos comentários e comenta algo para eu deixar um coração para vocês, beleza? Então agora vamos falar dos 3 personagens que mais representam essa turma e que carregam o nome dessa turma, que é o Bakugou, o Shoto Todoroki e o Midoriya. Os 3 personagens mais fortes dessa turma. E desses 3 vamos começar falando do Bakugou. O Bakugou possui uma individualidade conhecida como explosão. Através do suor gerado pelas suas mãos, que é formado por nitroglicerina, ele consegue disparar explosões das suas mãos. Explosões essas que são tão poderosas, capazes de fazer o Kirishima ceder o seu endurecimento na hora. Além de que a explosão do Bakugou se mostra tão poderosa, capaz de destruir paredes feitas de concreto, metal e muitas outras coisas, como demonstrado na luta dele contra a Uraraka lá no início do anime, onde todos os destroços da arena que a Uraraka havia juntado lá em cima, quando ela estava flutuando, ele destruiu todos em uma única explosão. Além de que o Bakugou utiliza suas explosões para flutuar no ar, através da nitroglicerina que é gerado pelas suas mãos. E também o Bakugou possui um ataque explosivo muito poderoso. Através das granadas que estão em volta do seu pulso, ele consegue carregar aquelas granadas com o calor das suas mãos. E quando ele libera de uma vez todo o suor e nitroglicerina gerado pelo suor da sua mão,
pode causar uma explosão tão poderosa capaz de destruir um prédio grande inteiro. Então realmente a individualidade do Bakugou é muito poderosa. E a única fraqueza dessa individualidade é que quando o Bakugou ultrapassa o limite, digamos assim, quer causar mais explosões do que ele aguenta e quer utilizar demais o seu poder, além do que ele pode suportar, as suas mãos começam a ficar machucadas, sendo esse parte do seu treinamento, ele conseguir superar os seus limites. E bom, um alienígena que se assemelha muito a essa individualidade do Bakugou é o NRG. O NRG é uma amostra de DNA da espécie conhecida como Pripyatosianos, uma espécie alienígena que é formada por energia radioativa. Energia essa que é tão poderosa semelhantemente à de uma bomba nuclear. E no jogo Ben 10 Comics Destruction, o NRG demonstra uma habilidade que ele possui. Ele pode gerar explosões de dentro da sua armadura. Explosão essa que é tão poderosa que gera até uma nuvem semelhantemente à de uma bomba atômica. Isso dentro do seu traje, então imagina fora do traje dele. As explosões geradas pelo NRG se mostram muito poderosas devido à radiação que é emitida pelo seu corpo. Então Ben de certa forma possui a mesma individualidade do Bakugou que causa explosões através da transformação do NRG. Realmente muito foda isso, não é mesmo? E bom, agora passando a falar do Todoroki, o Todoroki possui a individualidade conhecida como fogo e gelo. Uma parte do corpo dele tem domínio sobre o elemento fogo, conseguindo utilizar poderes relacionados a esse elemento, e a outra parte do corpo do Todoroki tem domínio sobre o elemento gelo. Elemento esse que tem mais eficiência em utilizar, já que ele passou grande parte da sua vida apenas utilizando esse elemento. A parte de gelo do Todoroki é muito útil para ele, pois ele consegue se movimentar mais rápido, criando uma pista de gelo quando ele está correndo, o que auxilia muito ele, pois ele começa a esquiar sobre essa pista, aumentando a sua velocidade. E ele também é capaz de criar construções gigantescas de gelo, como por exemplo, um iceberg gigante na luta contra o Zero e uma rampa gigante de gelo quando foi para salvar o Bakugou da Liga dos Vilões, mostrando-se que o lado de gelo do Todoroki é muito poderoso para criar barreiras para proteger ele e também para fazer ele se movimentar. Agora passando a falar do lado de fogo do Todoroki, o lado de fogo do Todoroki permite a ele criar bolas de fogo e também disparar chamas, semelhantemente a um lança-chamas, digamos assim. E também o lado de fogo do Todoroki serve para potencializar os seus ataques, como visto na luta contra o Midoriya, onde ele e o Midoriya destruíram paredes feitas de concreto. Através da potencialização do poder de lado de fogo do Todoroki, ele foi capaz de fazer aquilo e de vencer o Midoriya, mostrando-se que a potencialização do lado fogo do Todoroki é muito poderosa de certa forma. E bom, agora falando da fraqueza do Todoroki, a fraqueza do Todoroki está na temperatura do seu corpo, pois quando ele começa a utilizar o seu lado de fogo, a sua temperatura começa a aumentar e chega o limite para ele, onde as suas chamas que ele gera do seu lado de fogo começam a machucar sua pele. Porém, como o Todoroki é um experimento perfeito do Endeavor, que é o seu pai, ele possui o lado de gelo para neutralizar essa fraqueza que ele possui. Diferentemente do seu irmão Dabi, que não possuía o lado de gelo, digamos assim, e ele acabou se queimando com suas próprias chamas, por ele ultrapassar demais o limite que ele aguentava. Mas com o Todoroki possui o lado de gelo no seu corpo, ele consegue neutralizar sua fraqueza, não possuindo fraqueza alguma, graças à individualidade de gelo que ele herdou da sua mãe. E bom, como a gente está falando da manipulação de dois elementos, fogo e gelo, o B possui alguns alienígenas Omnitrix para representar ambos os elementos separadamente, digamos assim. Para representar o fogo, o B possui a transformação do chama e do fogo fato. O fogo fato consegue gerar ataques de fogo através do gás metano que ele emite do seu corpo, conseguindo assim concentrar esse gás na sua mão e lançar bolas de fogo. Além de que, se ele espalhar esse gás por todo o ambiente à sua volta, ele pode causar uma enorme explosão, caso ele gere fogo na sua mão, como aconteceu na série de Ben 10 pela falta de conhecimento do Ben com relação ao gás metano. Mas o fogo fato demonstra não ter tanta eficiência com relação ao fogo, já que os seus poderes principais estão ligados a plantas, sabe? Gerar raízes no chão para imobilizar os seus inimigos. Então o ataque de fogo do fogo fato não é tão poderoso assim se comparado a do Shoto Todoroki, que pode aumentar mais ainda a potencialização do seu fogo.
Mas quando a gente fala do Chama, o Chama demonstra ter um domínio maior com relação ao fogo. O corpo dele é formado por rocha e plasma, o que dá uma impressão para a gente de que é fogo ali no corpo dele. E bom, quando a gente fala do domínio de fogo do Chama, realmente é com ele mesmo, pois ele consegue gerar ataques de fogo muito poderosos, consegue usar o seu fogo para voar e também ele pode criar uma prancha, pegando parte do chão e usando seus poderes de fogo para surfar em cima dela, como ele demonstrou na própria série em si. Além de que o domínio de fogo do Chama é tão poderoso que ele consegue até mesmo se teleportar através das suas chamas, como foi mostrado na série clássica, onde o Bam salvou uma família se teleportando entre as chamas. Então realmente a parte de fogo do Todoroki pode ser representado pelo alienígena Chama. Além de que vale ressaltar de que se o Ben estiver doente, o Chama não consegue usar poderes de fogo, mas ele consegue usar poderes de gelo. Poderes de gelo esse que, quando o Ben utilizou pela primeira vez, mostrou que o Chama tem um grande domínio com relação a esse elemento também. Então o Chama pode representar ambas as individualidades do Shoto Todoroki, porém, isso vai depender muito do estado de saúde do Ben. E bom, quando a gente fala de alienígenas para representar o elemento gelo, a gente tem o Iguana Ártica e o Friagem. O Iguana Ártica dispara um forte laser congelante, conseguindo congelar tudo que estiver no seu caminho, e ele também consegue criar construções de gelo, como já foi mostrado na própria série de Ben 10 em si, semelhantemente ao que o Shoto Todoroki já demonstrou no próprio anime. Além de que o raio congelante do Iguana Ártica é tão poderoso que ele já foi capaz até mesmo de congelar uma grande quantidade de lava sem esforço algum. Então, quando a gente quer falar de um alienígena que tenha domínio sobre o elemento gelo, o Iguana Ártica se encaixa perfeitamente. Além de que a gente também tem o Friagem. O Friagem demonstra não ter tanto domínio assim com relação a esse elemento, mas a eficiência que ele tem realmente se mostra muito poderosa, pois ele consegue ficar intangível e conseguir atravessar qualquer objeto. Além de que ele pode configurar sua intangibilidade para congelar tudo por onde ele passa, como já foi mostrado na própria série de Ben 10 em si. Ele também possui um bafo congelante, conseguindo congelar todos os seus inimigos que estiver na sua frente. Além de que, como já foi demonstrado pelo próprio Friagem, ele também tem acesso ao raio congelante do Iguana Ártica. Ele consegue disparar através das suas mãos e pés, se ele quiser usar esse raio congelante, mas o Ben não utiliza tanto assim esse raio congelante. Mas se vocês quiserem um alienígena perfeito para representar a individualidade do Shoto Todoroki, a gente teria o Friagem Supremo. O Friagem, na sua forma suprema, é conhecido como um fogo tão frio que queima, pois ele dispara um bafo de fogo que queima qualquer pessoa que estiver no seu caminho. Mas logo em seguida, após essa pessoa queimar, digamos assim, sentir a dor do fogo, ela irá congelar instantaneamente. E esse é o efeito do poder do Friagem na sua forma suprema. Primeiro queima e logo em seguida fica congelante. Tão congelante ao ponto de ainda estar queimando aquele gelo que ele emite através do seu fogo. Então realmente até que se parece muito com a individualidade do Shoto Todoroki. Mas como Ben não tem mais essa forma alienígena, o único que pode representar a individualidade do Shoto Todoroki é o Chama, caso ele fique doente ou caso ele esteja bem, para usar ambos os elementos. E bom, agora chegou a vez de falar dele, o protagonista da obra de My Hero Academia, que é o Midoriya. O Midoriya possui individualidade conhecida como One for All. Individualidade essa que ele herdou do seu maior ídolo, o All Might. Essa individualidade é dividida por porcentagem, que é o domínio que o portador tem sobre esse poder. A cada porcentagem que vai aumentando, como por exemplo 10%, 20%, o portador vai tendo mais domínio desse poder e mais acesso do potencial máximo desse poder. Inicialmente, quando o Midoriya não tinha tanto domínio sobre esse poder, ele acabava se machucando quando ele utilizava. Mas os primeiros usos desse poder do Midoriya, ele já demonstrou um potencial enorme. Como por exemplo, apenas o soco do Midoriya foi capaz de destruir um robô gigante. E também apenas a pressão do soco do Midoriya destruiu todo um prédio. Na luta contra o Bakugou, lá no início do anime, ele ainda não tinha tanto domínio assim do poder, mas isso já mostrava um pouco do potencial máximo do poder que ele poderia emanar desse poder que é o One for All. E agora, atualmente, ele já tem um domínio maior com relação a esse poder, conseguindo não só destruir prédios, como também montanhas e muitas outras coisas. E ele ainda não está utilizando todo o 100% desse poder. E além de que agora, no mangá, ele foi abençoado com mais 6 individualidades. Aquele personagem que não tinha nada, agora tem 6 poderes diferentes, não é mesmo?
muito roteiro isso para o Midoriya, na minha opinião. Mas o One for All é uma individualidade passada de geração para geração para um herói diferente a cada geração, até chegar ao Midoriya, que era o escolhido. Enquanto o One for All estava com os antecessores desse poder, ele absorveu a individualidade dessas pessoas. Então os principais poderes que o Midoriya tem agora são: a primeira individualidade que o Midoriya recebeu é a troca de marcha, que permite a ele alterar a velocidade de qualquer coisa que ele toque. A segunda individualidade que ele conseguiu é a Fan Jin, que permite ao seu usuário acumular e armazenar energia cinética enquanto se move. A terceira individualidade que o Midoriya recebeu é a individualidade Sensor de Perigos, semelhantemente ao sensor aranha do Homem-Aranha, sabe? O Midoriya conseguir pressentir o perigo assim como o Homem-Aranha faz. A quarta individualidade que o Midoriya conseguiu é a do Chicote Negro. Ele consegue gerar chicotes de energia muito poderosos, que ele usa para se balançar entre os prédios semelhantemente ao Múmia, e ele tem domínio sobre cada um dos chicotes que ele gera, conseguindo pegar pessoas e atrair para ele, sabendo até mesmo onde lançar os seus chicotes e muitas outras coisas. E ele usa esse poder para aprisionar os seus inimigos. A quinta individualidade que o Midoriya conseguiu é a Cortina de Fumaça, que permite a ele criar uma nuvem de fumaça para despistar todos os seus inimigos que estiver na sua frente. E a outra individualidade que o Midoriya conseguiu, que é a sexta, permite ao Midoriya levitar e flutuar por onde ele estiver, semelhantemente ao que o Uraraka faz com seu poder de gravidade, sabe? Só que diferente da Uraraka, o Midoriya tem controle sobre a sua flutuação. Então o Midoriya mostra ter uma grande variedade de poderes, uma força absurda e também possui habilidades para imobilizar o seu inimigo. E bom, agora falando da fraqueza do One for All, depende muito do usuário em si, galera. Como o Midoriya ainda não tem domínio sobre o One for All, ele acaba se machucando severamente. Então depende muito da pessoa que estiver usando o poder, e ela tem que usar até o máximo que ela aguenta, não ultrapassando mais do que ela aguenta, pois senão ela pode até mesmo quebrar seus ossos e muitas outras coisas, prejudicando o seu corpo. Não é à toa que o Midoriya é cheio de cicatrizes, já que ele está toda hora no hospital devido que ele usava muito o One for All. E bom, agora falando do alienígena que poderia representar esse poder absurdo, realmente é bem difícil pensar em um alienígena com tanta variedade de poderes. Mas existe um que a gente pode comparar ao Midoriya, que é o Asteodáctilo. O Asteodáctilo apareceu em Omniverse. Ele é uma espécie de dinossauro alienígena. Ele tem controle sobre energia e consegue usar ataques de energia através da sua boca, conseguindo disparar uma onda de energia enorme. Além de que o domínio da energia dele é tão poderoso que ele consegue gerar chicotes de energia. Chicotes esses que ele pode utilizar para cortar armas e também para aprisionar os seus inimigos. E também ele pode usar esses chicotes para se pendurar, semelhantemente ao que o Midoriya consegue fazer. E ele também consegue flutuar graças a uma mochila jato que tem nas suas costas, que é energizado pela sua energia que ele gera através do seu corpo. Além de que o Asteodáctilo demonstra ter uma força enorme, utilizando a sua energia, conseguindo até mesmo rebater uma nave incursiana feita totalmente de metal que estava indo na sua direção. Então isso mostra muito um pouco do poder do Asteodáctilo com a sua energia. E dá para se comparar o Asteodáctilo ao Midoriya. Embora a força do Asteodáctilo não seja tão poderosa assim como comparada do Midoriya, a energia que ele emite através da sua boca realmente poderia demonstrar um pouco da energia do Midoriya, já que ambas as energias têm coloração verde, sabe? Então o Asteodáctilo seria o alienígena perfeito para colocar nesse lugar aqui para representar o poder do Midoriya, pois não existe nenhum outro alienígena no Omnitrix com tanta variedade de poderes, a não ser o Atômico e o Alien X, que possuem diversos poderes diferentes, mas usar esses dois alienígenas seria muita apelação. Então eu vou utilizar aqui para representar a individualidade do Midoriya One for All, o Asteodáctilo, por ele ter esse controle de energia e conseguir criar chicotes de energia. Então a individualidade do Midoriya One for All, o B também possui de certa forma, graças à transformação do Asteodáctilo. E bom, essas são todas as individualidades da turma do Midoriya que o Ben possui graças a uma forma alienígena. E para quem já assistiu o anime e é familiarizado com esse anime, sabe que eu não destaquei um personagem, que é o Koji Koda. A individualidade desse personagem é ele conseguir conversar com animais, conseguindo se comunicar com insetos, animais marinhos, animais terrestres e também aves, sendo uma individualidade até muito útil, digamos assim, pois ele pode colocar uma formiga ou algum inseto para invadir a base inimiga e ouvir todo o plano inimigo, e esse inseto, digamos assim, ir até ele passar toda a informação do que ouviu sobre os inimigos.
Mas a fraqueza dessa individualidade é que se ele estiver em um lugar sem animal algum, até mesmo sem inseto, sabe, um lugar totalmente isolado, a individualidade dele vai ser totalmente inútil, pois ele não possui uma super força ou uma super velocidade. Ele apenas conversa com animais. E realmente, na minha opinião, eu acredito que o Koji foi criado apenas para completar a sala do Midoriya, pois ele não tem tanto destaque assim no anime de My Hero Academia, se você assistir, e ele também não tem uma aparência nada atraente, sabe, chamando a nossa atenção para a gente prestar atenção nele e gostar dele. Ele se mostra um personagem totalmente, digamos assim, inútil para o anime, pois até mesmo quando ele está no dormitório junto com seus amigos, ele não conversa com ninguém, ele fica no canto isolado conversando apenas com os animais. E a escola UA é rodeada de animais porque ele tem muitos amigos animais, então realmente ele é um personagem totalmente excluído, criado apenas para completar a sala, ao meu ver, claro. E bom, o Ben não possui nenhum alienígena no Omnitrix até hoje que demonstrou tamanha capacidade de conversar e entender a língua dos animais, sendo a única individualidade que o Ben não consegue ter com o Omnitrix. Porém, a gente não pode descartar essa possibilidade, pois todos os alienígenas do Omnitrix ainda não foram apresentados para a gente. Existem muitos alienígenas que ainda deveriam aparecer na série, e possivelmente possa existir uma espécie alienígena em Ben 10 que tem a capacidade de entender a língua dos animais da Terra. Mas como a série de Ben 10 não teve continuação, a gente pode concluir que ele não consegue falar com animais. Porém, se o Ben se transformar em Alien X e modificar toda a realidade, ele pode fazer a língua dos animais entendível apenas para ele mesmo, sendo algo útil para ele se ele quiser. Mas eu acredito que o Ben não buscaria ter esse entendimento com relação a entender os animais. Então, de certa forma, o Ben não possui essa individualidade. Mas a gente não pode excluir a possibilidade de existir um alienígena no Omnitrix que tenha essa capacidade. E bom, agora que a gente chegou aqui no final do vídeo, eu sei que o vídeo está muito longo, eu vou destacar para vocês algumas partes interessantes sobre My Hero Academia. Eu encontrei muitas fanarts de como seriam os personagens de Ben 10 no traço de My Hero Academia, sabe? Lá na escola UA. E realmente eu gostei de todas as fanarts aí que vocês estão vendo nesse exato momento. Pois o universo de My Hero Academia e de Ben 10 é muito compatível na questão de poder e variedade de poderes. Enquanto em Ben 10, para representar poderes são alienígenas, em My Hero Academia são pessoas que despertam seus poderes. Mas a grande diferença entre essas duas obras é que Ben 10 é mais puxado para o lado científico, sabe? Buscando abordar a origem dos poderes e também como funciona toda a biologia de um alienígena. Enquanto em My Hero Academia isso não é muito abordado, essa questão biológica dos poderes e também a manifestação dos poderes, sabe assim? Como funciona, do que ele precisa e tudo mais. O personagem nasce com poder através de algo, como por exemplo o Bakugou, que gera nitroglicerina através do suor da sua mão. Então tecnicamente todo o suor corporal dele deveria fazer a mesma coisa, mas é apenas o suor das suas mãos. Enfim, né? Essa questão biológica em Boku no Hero Academia não é levada tão a sério como é mostrado em Ben 10. Então realmente, agora que a gente chegou aqui, essas são todas as individualidades que o Ben possui dos personagens da Turma 1A e é a única que ele não possui. Mas enfim, galera, chegamos ao final aqui com o canal, deixa um comentário aí. O que você achou de todo esse vídeo explorando todas as individualidades da turma do Midoriya? Vou ser sincero aqui para vocês, eu não achei que o vídeo iria ficar tão longo assim, pois eu tive que buscar entender sobre os poderes dos personagens de My Hero Academia, já que é um anime que eu cheguei a assistir há muito tempo, e como não tem uma questão biológica por trás das individualidades dos personagens, fica difícil de compreender, sabe? Explicar melhor essas individualidades dos personagens. E como o Ben 10 tem uma questão biológica dos alienígenas, eu tive que aprofundar um pouco aqui diante de todo esse vídeo. Então deixa um comentário aí se você gostou desse vídeo, do que você achou, e também se você quer uma parte 2 ou uma parte 3, que possa ter até uma participação especial aqui no canal, sabe? Caso vocês queiram uma continuação, eu posso bolar aí um vídeo especial para vocês de novo e com a participação de alguém. Então deixa muito comentário aí para eu saber a opinião de vocês, do que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram e se você chegou até esse momento aqui do vídeo. Enfim, deixe as suas opiniões aí e também deixe um comentário se você já assistiu esse anime ou não. Mas enfim, galera, chegando ao final do canal, espero realmente que vocês tenham gostado e gostaram. Já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.